Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra de Deus. Isso é de suma importância, isso faz uma diferença tremenda na minha vida, começar o dia falando de Deus, passar o dia pensando, conversando, abordando assuntos de Deus, né? Isso é muito importante, isso faz uma diferença tremenda no meu dia a dia, e eu quero que façam de vocês também, em nome de Jesus. Então, nada como alimentar a nossa mente logo cedo, já com palavras de Deus, com a Escritura, né, com os ensinamentos, com as promessas de Deus em nossa vida, em nome de Jesus. E hoje, queridos, quarta-feira, dia 20, a gente continua, né, como eu havia dito, até sábado a gente continua no livro de Apocalipse. Hoje, Apocalipse 21, versículo 4. Apocalipse, livro 21, né, capítulo 4. E ele diz o seguinte: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém. Bom, meus queridos, aqui, né, um grande consolo, né, para nós cristãos, um grande consolo saber que Deus, né, enxugará as nossas lágrimas, limpará nossas lágrimas, nosso rosto de toda lágrima. E aqui eu vou mais além, né? Eu dei uma pesquisada, né, uma estudada, vou dizer assim, né? E de tudo que eu li, eu cheguei à conclusão que aqui, né, quando ele diz isso, né, que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, né, ele está dizendo, também indo mais além, né, do que diz a própria frase, mas quer dizer que não haverá mais problemas algum na sua vida, né? Deus está limpando a nossa vida de todos os males, de todas as tristezas, de todas as coisas ruins. Então, esse enxugar de lágrimas se refere a isso também. É o enxugar de lágrimas também, propriamente dito. É claro, né, Deus fará com que a gente não chore mais, não tem motivo para chorar, só se for de alegria, né? E limpará a nossa vida de todos os males, de todos os problemas, todas as incertezas, de todas as aflições, de todas as dores. Então, será um lugar, né, perfeito, com uma vida perfeita. Realmente, daí a vida plena, a vida serena que a gente fala tanto, né? Lá sim nós alcançaremos essa vida plena, essa vida serena, né, no reino celestial. Depois ele continua, e não haverá mais morte, porque é a vida eterna, né? É a vida eterna, nem pranto, nem choro, né, como eu falei, só sem chorar de alegria, né? Nem clamor, nem dor, nem depois aqui não falo, né, para no nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, né? Mas um lugar sem dor, sem frio demais, sem calor demais, um lugar perfeito, né? Sem chuva demais, é um lugar onde tudo é perfeito, tudo flui com uma verdadeira vontade de Deus, né? Tudo perfeito. Então não haverá problemas, não haverá aflições, não haverá choradeiras, não haverá nada, né, que vá contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é perfeita. Então, ou seja, não haverá nada que não seja perfeito. Um lugar pleno, um lugar sereno, onde reina a felicidade, a justiça, a misericórdia, a bondade, né, tudo que a gente veio, né, aprendendo, estamos, né, aprendendo ainda aqui nesse mundo terreno, aqui nessa escola, como eu falo, aqui é uma escola onde seremos no final, como eu digo no começo, mas no final da vida aqui, né, com a vinda de Jesus para resgatar a sua igreja, nós seremos daí sabatinados, né, ou seja, seremos postos ali ao jugo de Deus, né, e Ele vai julgar, né, Deus, Jesus Cristo será o nosso advogado e Deus vai nos julgar, né? Colocará numa balança ali tudo que fizemos de
certo tudo que fizemos de errado e vai pôr ali, vai ver qual que vai pender mais, qual vai ter mais força, o que fizemos certo, o que fizemos errado. E Deus aí vai bater o martelo, e depois que ele bater o martelo, meu querido, não há, como eu digo, não há recuperação, não há segunda época, como havia na minha época de menino, não haverá, né? A palavra dele, o julgamento dele, a batida de martelo dele será definitiva. Então, que a gente pense bem, né? O que estamos procurando, né? Encontrar no dia do julgamento, né? Se é a, desculpa, se é o bem ou se é o mal, né? Ou seja, se é o céu ou se são as trevas, né? Se é a luz que a gente quer encontrar ou se é a escuridão que a gente quer encontrar. O que nós estamos plantando é o que nós vamos colher. Então, que a gente plante sempre o bem, que a gente plante sempre a misericórdia, a bondade, o amor, a compaixão, a paciência, a alegria, o entusiasmo, que a gente plante somente coisas boas para que a gente possa colher somente coisas boas. Não adianta querer plantar, não adianta querer colher, né, abacate e plantar laranja. Não adianta. Se você plantar laranja, você vai colher laranja. Então, se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins, né? A gente já disse isso aqui mais uma vez, né? Então, queridos, aqui para a gente alcançar o que diz aqui Apocalipse 21:4, encontrar esse mundo perfeito aqui, nós temos que ir construindo esse mundo perfeito aqui onde nós estamos já, ou seja, né, temendo a Deus, tremendo, confiando, obedecendo, clamando, orando, buscando, acreditando, esperando e confiando em Deus sempre, né? Acreditar piamente que Jesus Cristo é o nosso único Salvador, não há outro, né? Não há outra maneira de chegarmos ao Pai que não seja através de Jesus. A gente tem que viver isso, a gente tem que falar disso, a gente tem que proclamar isso para todos os cantos que a gente estiver, a gente tem que espalhar a palavra de Deus. Quanto mais a gente se conectar com Deus, mais Deus se conecta com a gente, né? É uma troca. Então, quanto mais a gente fortalecer esse nosso relacionamento com Deus, mais Ele fortalece o lado dele também com a gente, né? Apesar que Ele está sempre lá, Ele está sempre disposto, Ele está sempre nos olhando, sempre de braços abertos, nos esperando, né? Não importa se a gente erra, aqui ele está pronto a nos perdoar, basta a gente se voltar para Ele, a gente procurar a Deus de novo, né? Caso, né? Estou dizendo caso alguém tenha se perdido aí no caminho. Então, se aconteceu com você, querido, se você por acaso se perdeu, fez alguma coisa que você está arrependido, procure Deus, converse com Deus, peça perdão a Ele vai te perdoar, Ele vai te receber, e daí você estará, Ele vai te colocar de novo no caminho certo, no caminho da retidão. Daí o que você tem a fazer é seguir esse caminho, ficar nesse caminho para poder, né, depois colher aqui, né? Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, a vida que a gente está aqui, né, nesse dia será passado, já passou, acabou. Você construiu ali, né, a sua passagem para a vida eterna, ou a sua passagem para a treva eterna. Então é muito importante a maneira que a gente leva a vida aqui, as escolhas que a gente faz aqui. A gente fala sempre isso aqui, né? Que a gente faça as escolhas certas, que a gente tome as decisões certas, corretas, para que elas nos aproximem cada vez mais de Deus, para que elas nos levem à salvação. Todos já fomos salvos, né? Na cruz, Jesus já nos salvou, salvou a todos, redimiu nossos pecados, mas a gente tem que continuar nesse caminho, né? Ele já nos salvou, ótimo, graças a Deus que mandou o seu Filho aqui, que passou pelo que passou, e nos salvou, morreu, ressuscitou, né, ao terceiro dia, mostrando que Ele
venceu até a morte, e nós venceremos a morte também, aqui mesmo diz, e não haverá mais morte, né? Então não há mais morte, não haverá, ainda mais lá, né? Lá no paraíso não haverá mais morte, mas a gente tem que começar, né? A gente já faz isso, mas a gente tem que então que fazer. Quem não começou, comece agora, né? Faça enquanto há tempo, procure Deus enquanto ainda há tempo, porque a gente não sabe o dia que Ele voltará, a gente não sabe quando que Ele dirá a ordem, né, dará a ordem para Jesus para dizer, desça e resgate a sua igreja. Né? A gente não sabe, pode ser hoje, pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 50 anos, mas vai acontecer, né? Uma hora vai acontecer, e muitos estudiosos, muitos religiosos, né, consagrados aí de respeito, eles muitos dizem, né, afirmam que está próximo, que há sinais aí que dizem isso, que essa volta de Jesus está próximo. Eu, né, não, eu acredito também que esteja próximo, que não há por que a gente achar, mas vai ser daqui 1000 anos ainda, vai passar mais 2000 anos. Pode ser, porque o tempo de Deus também ele é diferente do nosso. Pode ser, né? Mas eu prefiro não arriscar. Então eu prefiro, né, buscar a vida aqui, buscar a vida eterna aqui mesmo, na vida terrestre, na vida terrena, buscar a vida eterna aqui, fazer as coisas certas aqui, buscar esse estreitamento de Deus aqui. Então eu prefiro não arriscar. Aí vai de cada um. Né? Isso me lembra uma vez que perguntaram, um amigo do pastor Natalino perguntou para ele, pastor Natalino, e se o senhor, né, quando o senhor morrer, o senhor descobrir que tudo que o senhor falou aqui estava errado e não é nada disso? Daí o pastor Natalino falou, bom, pode até ser, né, que isso aconteça, ele falou, acho difícil, mas pode até ser, mas eu prefiro viver na esperança do que na dúvida. Então, queridos, né, plagiando aqui o querido pastor Natalino, eu também prefiro viver na esperança. Né? Tenho certeza que você também prefere viver na esperança do que na dúvida. Então, se nós temos os ensinamentos aqui na Bíblia, as Escrituras Sagradas, estão dizendo que vai ser assim e que a gente tem que fazer assim para conseguir esse determinado fim, então que a gente faça. Eu prefiro acreditar, confiar e prefiro viver na esperança. Tá bom, meus queridos? Então, reflita hoje, nessa quarta-feira, meio de semana, pertinho do Natal já, reflita sobre a maneira que você está vivendo e reflita sobre essa frase do pastor Natalino, né? Como você prefere viver, na esperança ou na dúvida? Tá bom, queridos? Então é isso. Muito obrigado, meus queridos. Fiquem com Deus. Me desculpa, passou o tempo, já 12 minutos, 13, acabou de virar 13 minutos, me desculpa. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, muita esperança, nos dê muita sabedoria para que a gente leve uma vida que agrade ao nosso Pai, fazendo escolhas corretas, escolhas certas, tomando decisões acertadas que nos aproximem cada vez mais de Deus e que nos mantenham no caminho da retidão. Em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe a sua pergunta, deixe o seu pedido de leitura. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui, levando esperança, levando fé, levando a palavra de Deus para que a gente passe um dia muito bom, um dia falando de Deus e que dia a dia a gente consiga fortalecer mais esse nosso relacionamento com Deus, buscando assim o caminho da retidão em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez, queridos. Não esqueçam que o que importa é agradar a Deus e que Deus está no controle. Então, confie nisso, deixe sua vida ser guiada por Deus, né? Deixe Jesus guiar a sua vida, entregue sua vida a Ele, se você ainda não fez, entregue sua vida a Jesus, diga a Jesus, eu não consigo fazer isso sozinho, eu não consigo levar minha vida sozinho, eu preciso de você, que o Senhor seja o capitão da minha nau. Eu quero, né, desejo
e o Senhor pilote a minha vida em nome de Jesus. E Ele fará isso com maestria. Então é isso, queridos. Mais uma vez, fiquem com Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.